Agora a gente tem que ir acá para cima, não puede baixar mais. Nós temos que prometer e proponer entre todos. Cara, Guilherme, queríamos propor. Muito obrigado por esse golaço, cara. Cara, eu fiquei muito emocionado, pô. Muito obrigado mesmo, pô. Vascão, pô. Beijão. Bota a porra do Estrela, caralho. Bota a base, porra. Tira esse time de frouxo aí, bota os moleque. Precisa falar mais o que, porra? Vocês não entenderam, não? A base é a porra do futuro. Bota essas porra desses mercenários do caralho aí. Bota a porra do Estrela, caralho. Vira até tiro certo, foi o pai que falou. Que o Cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. Que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Mais uma do homem, mas tem pontinha, porra. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos que estão ligadinhos, conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam bem-vindos, você tá ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, já peço para você dar essa forcinha pra gente. Deixa o like aí que é de graça pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. Também se inscreve, dá essa força aqui pro amigo de vocês. A gente que vem todos os dias aqui religiosamente para trazer informação, para deixar vocês sempre atualizados com tudo aquilo relacionado ao nosso amor em comum, nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então, meus amigos, dito isso, sem muita delonga, eu quero ir direto aos assuntos que interessam aqui ao Vasco. Já peço para vocês acompanhem o nosso conteúdo até o final. Vamos falar algumas situações importantes, vamos falar também a tabela do Campeonato Brasileiro, alguns resultados, as próximas partidas do Vasco, né, mercado, enfim, acompanhe o nosso conteúdo até o final, que eu acho que vocês não vão se arrepender. Show de bola? Agora é o seguinte, galera, eu quero começar falando com vocês aqui, logo assim de bate-pronto, tá? É uma situação que eu quero falar com vocês, é sobre treinador, né? Muito se fala, né, e pouco se sabe efetivamente da verdade, por isso que hoje, nesse domingo, eu esperei até agora, 44 do segundo tempo, para fazer o vídeo. Eu estava na esperança de aparecer alguma atualização, alguma notícia para o torcedor do Vasco em relação a possível novo treinador, ou até mesmo algum anúncio de algum reforço, enfim. Fato é que nada de tão diferente surgiu, nenhum fato novo. E surgiu sim, muita cavadinha, muita cortina de fumaça e muita mentira de muito pilantra, né? Muito vagabundo, né? Que se esconde atrás de um microfone, se esconde atrás de um diploma ou de um crachá, se é que vocês me entendem. É isso mesmo, jornalistazinhos com J minúsculo, fazendo tumulto no noticiário esportivo do Vasco, desdenhando de algumas informações que são reais, utilizando de situações que não procedem para gerar um certo caos dentro do Vasco. A gente percebe que é para dar aquela tumultuada, aquela barrada, né, das coisas acontecerem aqui no Vasco efetivamente. O fato é, como vocês acompanharam no início do vídeo, aquele spoilerzinho que eu sempre coloco, hoje a gente colocou para vocês verem a situação do Fabinho da Força Jovem ali, né, falando de alguns jogadores do elenco, né, ainda cobrando o bonitinho do Zé Colmeia, né, é isso mesmo, por isso que eu tô falando desses vagabundinhos aí que ficam aí inventando mentira. Aí agora o Zé Colmeia, né, virou adepto número 1 do Pedrinho, do Pedro Paulo Oliveira, só faltou, né, melhor dizendo, só faltou o Zé Colmeia mandar fazer um boné, né, com escrito Pedrinho, né, meu presidente, só faltou isso, porque boné de boné ele entende, né, ainda mais quando é da 777 Partners. Mas assim, isso não é o assunto que a gente está falando. Estou falando aqui da questão de treinador. Fato é que tem muito vagabundinho que ficou colocando na mídia hoje. Ah, o acerto tá muito difícil de acontecer por causa disso, por causa daquilo. Aí tem outros que falam assim, que o Vasco nem se reuniu. Ramon Dias não é mais a primeira opção. Então é o seguinte, eu não vou falar mentira pra você, torcedor. É o seguinte, eu vou falar a verdade, tá? A grande verdade é o seguinte, ninguém sabe de merda nenhuma. Ninguém sabe realmente se o Ramon Dias vem pro Vasco ou não. Tá? O que nós sabemos efetivamente é que o Vasco realmente fez contato, tá? Fez contato sim, para falar com o Dom Ramon se ele teria interesse de voltar para o Vasco ou não, tá? Se tem outro nome na manga,
não foi divulgado, tá? Não se iludam com essa história de Mano Menezes, com a história de algum outro treinador. Não se iludam. Na verdade, hoje o Vasco está trabalhando em cima da hipótese do Ramon Dias, faltando poucos detalhes ali para ele voltar. Questão que eu falei para vocês, salarial dos 2 últimos meses, alguma situação ali da comissão técnica e ponto. Tá? E ponto, não tem nenhum outro nome. Tentaram cavar o nome de Mano Menezes, a negativa foi muito grande, eu acho muito estranho. A Net Vasco vai lá e faz uma enquete onde quase 60 e tantos % dos torcedores supostamente querem o Mano Menezes aqui no Vasco. O engraçado é que tá vindo uma galera falar comigo, um montão de gente, eu não vi ninguém falar assim pra mim, Álvaro Silva, o Mano Menezes vai ser um bom nome pro Vasco. Então a gente já começa a observar que tem muita noticiazinha, tem mais cara de fake news do que verdade, né? É muita cavadinha, para ser bem sincero aí para vocês. Aí a situação, aí muita gente se pergunta, Álvaro Silva, então por que o Vasco não efetiva então o Rafael Paiva, né? O treinador da base. Então, surgiu informação hoje, né? Através do GE, de que o Vasco não estaria cogitando essa possibilidade, tá? O Vasco estaria sim, na verdade a gente... umas informações que correm nos bastidores de São Januário, é de que o Vasco estaria estudando a possibilidade de efetivar o Rafael Paiva na comissão permanente do futebol profissional do Vasco. Caso o Ramon Dias voltasse, ele trabalharia ali praticamente ali junto com o Emiliano Dias, como auxiliar técnico da comissão do treinador Ramon Dias. Não sei também se procede, mas não tem aí força nesse momento para ele ser aí unanimidade. Aí as fofoquinhas que estão falando é assim, porque Ramon Dias não é unanimidade no elenco, ele não é unanimidade no Vasco, mas ninguém nunca vai ser. Ninguém nunca vai ser. O Pai até hoje não é unanimidade para a torcida. O Léo Jardim não é unanimidade para a torcida. Até o Verrete há quem tem um ou outro que fala, ele é bom, mas eu acho isso e isso que podia ser melhor. Então assim, se for ver para o lado de unanimidade, vamos usar a lógica. Vocês acham que todos os jogadores vão gostar de todo treinador? Não vão, por exemplo. Você acha que o Gauss Dames tá morrendo de amores pro Rafael Paiva, que deixou ele no banco e não colocou ele nem no segundo tempo diante do São Paulo? Claro que não. O Gauss Dames vai preferir quem? Quem estava colocando ele, o Álvaro Pacheco. Então é meio que por aí que a banda torca, entendeu? Então isso aí é muito subjetivo. Outra situação que eu já falei para vocês, Mano Menezes, na minha opinião, é conversa fiada aí, tá? É palhaçada de empresário, com jornalista, com youtuber, fazendo cavadinha aí. Na minha opinião, é por isso que o Vasco tá nessa merda aí há mais de 20 anos, tá? Porque sempre que tem que trazer alguém pro Vasco, uma galera supostamente aí acaba utilizando de práticas oportunistas, visando o seu próprio interesse e tentando encaixar uma coisa na outra ali. E no final das contas, sempre fica uma lambança, é o quê? O time do Vasco, né? Pois bem, então tem que parar com esse negócio aí também, né? Pra quem sabe, pro bom entendedor, né? Um pingo já é letra, né? Se é que vocês me entendem. Agora é o seguinte, vamos aqui falar de outro assunto, eu quero abordar outro tema com vocês. Tá? Que eu quero falar o seguinte, o Vasco, né, segundo aí o Instagram, né, o @ do Jorge Nicola, né, o jornalista muito polêmico aqui na internet, enfim, fato é que o Jorge Nicola tá afirmando aí, não só ele, tem uma galera nos bastidores também do Vasco, nada é oficial, mas tem uma galera comentando esse burburinho mesmo, que é o seguinte, Souza e Alex Teixeira já teriam acertado com o Vasco da Gama a questão salarial para retornarem para o clube, isso mesmo, tá? Souza e Alex Teixeira já teriam chegado num acordo com o Vasco em um denominador comum, aí definindo seus vencimentos mensais, né? Todo mundo conhece como salário, né? É isso aí. E é o seguinte, informação que a gente tem no primeiro momento é que os valores seriam na casa de R$150 mil por mês para cada um. Para o Souza e para o Alex Teixeira, idem, tá? Essa é a informação, só para aqui, a título de informação para vocês, uma lembrança que é muito válida, né? Quando o Alex Teixeira deixou o Vasco no início dessa temporada, ele estava ganhando na casa de R$200 mil por mês, né? Então, segundo as informações que estão circulando, né, na noite desse domingo para o início dessa segunda-feira, é de que ambos os atletas devem receber na casa de 150 mil. Álvaro Silva é muito dinheiro, realmente, para réis mortais, assim como eu e a grande maioria de vocês que nos acompanham aqui no canal. Realmente, é muito dinheiro, porra, 150 mil, você compra uma casa, compra um apartamento, você compra um carraço, você abre um negócio próprio, você faz aquela faculdade que você sempre sonhou em fazer, enfim,
Não isso tudo, mas dá para fazer algumas coisas, né? Enfim, só que no meio do futebol é pouco, né? No meio do futebol é pouco, ainda mais pro Souza, que estava ganhando bem lá na Turquia, no Başakşehir. O Alex Teixeira que tá mais próximo do que ele ganhava. Então isso mostra, né, certo empenho realmente e vontade, né, mais do Souza, né? O Alex Teixeira estava até desempregado, mas do Souza mostra realmente vontade de vestir a camisa do Vasco. Eu tenho certeza para vocês que pelo menos 6, 7 vezes mais, 8 vezes mais do que isso, o Souza devia estar ganhando lá na Turquia tranquilamente, tá? Tranquilamente, papo aí 150, 200 mil euros pra lá, viu? Pra lá, eu só me arrisco a dizer que pode ser até mais. Então, valores baixos aí, né? Mas eu tentaria um contrato de produtividade, né? Mas vamos aguardar. Agora, por outro lado, para quem paga 600 mil pro Rojas, né? Para quem paga 600 mil para Galdames, né, 400 mil para Galdames, se eu não me engano, né, então é bem melhor, né, gente? Então vamos aguardar essa situação aí. Agora, gente, é o seguinte, hein? Eu quero desejar meus parabéns aqui para a garotada da base do Sub-16 que se sagraram campeões hoje da Copa Rio, né? No final de semana passado tivemos o primeiro jogo, partida qual aconteceu no Newton Santos, conhecido como Engenhão, a casa do Botafogo, e a nossa garotada acabou perdendo na casa do rival pelo placar de 1-0. Hoje, nesse domingão, a final foi na Colina Histórica, foi em São Januário e a garotada conseguiu a virada, né? Ainda rimou isso mesmo, meteram 3-1 na equipe do Botafogo, se sagrando campeões da Copa Rio Sub-16. Eu separei um trechinho da garotada comemorando, levantando o troféu aí após o término da partida, então acompanhe, a gente já volta. A turma é bom, é meu não Vasco, Vasco, Vasco. Bom, gente, é isso aí, né? Como vocês já acompanharam, agora vamos aqui abordar o assunto mais importante da noite desse domingo, do início dessa segunda-feira, desse início de semana, para você que está descansando, para você que vai começar a trabalhar, independentemente para quem vai à escola, a informação tá aqui. Quem quiser é só pegar a visão, é só ficar tranquilo e prestar atenção no que o Álvaro Silva vai falar. Meus amigos, é o seguinte, ontem, né, o Vasco começou perdendo, conseguimos empatar com aquele gol contra, mas uma belíssima jogada pelo lado direito, 1, 2, 3 vezes até que deu certo com o Adson, com o Guilherme Estrela e também ali com o meu pai, agora fugiu o nome do atleta do Vasco, né? Agora fugiu o nome do jogador do Vasco aqui, mas é o Paulo Henrique, né? O lateral direito. Tentaram até que deu certo, saiu o gol do Vasco, ali foi gol contra, mas saiu o gol do Vasco. Depois você já sabe, no fim da primeira etapa, aquele golaço do Guilherme Estrela, a bola roubada aqui no campo de defesa, onde o Verratti deu um tapinha daquele pique, a jogada iniciou lá na defesa na passada e colocou na bochecha da rede, 2-1 pro Vasco de virada, né? Acabou a primeira etapa, veio o segundo tempo, aí durante o decorrer da segunda etapa, outro contra-ataque. O David, né, com consciência, esperou o momento exato, o time certinho para rolar a bola ali pro garoto da base, Leandrinho, né, ele que joga como lateral esquerdo. Leandrinho chegou na linha de fundo e fez aquilo que eu sempre falo pro Piton fazer e o Piton não faz, é burocrático, né? O Leandrinho chegou, teve personalidade, rabiscou, levantou a cabeça e guardou. Foi o que ele fez, só não furou a rede porque a rede de São Januário é nova, senão tinha furado a rede, porque foi um tiro, né? Até a Jojo Todinha falar que tiro foi esse, porque foi um golaço do Leandrinho, né? Aí depois, para fechar o caixão de vez, para sacramentar essa vitória do nosso Vasco, tivemos aí o quarto gol, né, com o David, né? Bola na área, o ataque do Vasco colocou a bola na área, a defesa do São Paulo afastou, mal afastada. JP agasalhou, matou a bola, ali deu um tapinha assim, ó, aquele totozinho no alto, aquela levantada, sabe aquela levantada pro cara queimar, que você fala assim, eu vou levantar, você chega e fuzila, foi isso. Ele levantou, o DVD deu aquele tapa no canto, golaço do Vasco, 4-1, né? Isso todos vocês já sabem, eu tô falando aqui dos gols, que é para vocês verem os gols aí por outro ângulo, né? Para vocês verem como foi a vitória do nosso Vasco. E é o seguinte, hein? Durante a partida, na hora que o jogo tava 2-1 pro Vasco, teve o Gandula, tá? O Gandula do Vasco, ele sofreu pênalti, isso mesmo, sofreu pênalti, o VAR não chamou. O VAR não chamou, galera. O Gandula foi empurrado. Houve o memorável, né, gente? Agora, brincadeiras à parte, eu quero elogiar aqui o Adson, tá?
Porque o Guilherme Estrela jogou muito, jogou, o JP participou do último gol, show, o Leandrinho meteu um golaço, meteu também, né? O David fez um gol e deu uma assistência bacana, né? O Verratti não fez gol, não deu assistência, mas jogou muita bola também, né? O meio-campo do Vasco conseguiu ali marcar, conseguiu encaixar, saída de bola rápida, dinâmica, tudo isso, mas eu quero dar ênfase aqui pro Adson, tá? Pro Adson, porque quando o Vasco perdia pelo placar de 1-0, ele pegava a bola, ele ia para cima no 1 contra 1, ele ia 1, 2, ia 3 e dava certo, buscando a triangulação, buscando a tabela com Guilherme Estrela, Ola foi bom, hein? Ora com Paulo Henrique, levantando a cabeça com personalidade. Eu gostei do Adson ontem, tá? Para ser bem sincero para vocês, fiquei triste dele não ter feito aquele gol na jogada, que acabou saindo o gol do Vasco, mas saiu contra, né? Mas eu juro que eu achei que o Adson iria conseguir finalizar ali com força, acabou que o cara do São Paulo chegou e jogou ele longe, que eu vou falar pra vocês. De repente, se o gol do Vasco não sai, o VAR poderia até analisar aquele lance ali, porque foi uma carga muito forte ali no Adson. Independentemente, eu quero dar meus parabéns, porque outro dia, né, no último jogo, eu mesmo vim aqui, chamei ele de filé de borboleta, falei que não tinha sangue nenhum, que não jogava nada. E é verdade, né? Não tava fazendo nada, e tudo isso que eu falei era verdade mesmo. Ainda falei que ele tava achando que ele era o Gasparzinho, queria passar por dentro dos outros. Agora não. Ontem ele fez um jogaço, como eu falei, levantando a cabeça, chamando por 1 contra 1 e ganhando. Dando dribles, ganhando disputa, né? Roubando bola no meio campo, puxando contra-ataque, passando, fazendo movimento de facão, hora invertido, hora para dentro, hora para fora para puxar a marcação. Então, gostei muito do Adson, inclusive o golaço que o Estrela fez saiu muito graças, lógico, o conjunto todo jogou, mas belíssima visão de jogo, que jogada, que bola enfiada ali pro Guilherme Estrela. Pra vocês terem noção, aquela bola que o Adson enfiou pro Estrela foi tão boa, mas foi tão boa, que se fosse o Romário no lugar do Estrela, o Romário entrava com bola e tudo. Entrava com bola e tudo, é que o Estrela deu uma desacelerada, cortou pro meio e bateu. Porque essa enfiada que o Adson deu pro Estrela ontem, no jogo de sábado, gente, era o que eu era acostumado quando era criança a ver o Moraes, o Juninho Pernambucano, fazendo com o Romário. Falava, vai, dava só aquele tapa, o Romário saía lá na cara do goleiro. Se o goleiro não saísse, o Romário entrava com bola e tudo, entendeu? Então, meus parabéns aí o Adson, tá, gente? Agora é o seguinte, eu quero falar um pouco aqui com vocês de liderança, né? Ganhamos aí uma nova liderança, né? A pedido da Força Jovem Vasco. Agora o novo capitão da nossa equipe é o Pablo Verratti, né? E olha só, hein? Brincadeiras à parte, vocês me entendem, né, gente? Mas eu achei muito bacana e olha, tá com cara de uma liderança mesmo, né? O cara é atacante, o cara corre o jogo inteiro. Ontem, por exemplo, vocês verem como é que o cara é de grupo, né? Ele não fez gol, não deu assistência, não ficou arrumando problema, não ficou tumultuando, não ficou brabinho porque ninguém rolou pra ele fazer o gol, nem nada, muito pelo contrário, tava lá ajudando a roubar a bola, tava fazendo pivô, segurando a bola para a defesa fazer o balanço e sair do campo defensivo, tava jogando sempre ali, ó, com a cuca, né? Ele é um cara que usa muita cabeça, é muito inteligente o Verratti, então tá de parabéns, vamos dizer assim, já era uma liderança técnica dentro do nosso elenco e agora tá se mostrando uma liderança realmente nata, com a abraçadeira aí de capitão. E eu vou falar para vocês, me arrisco a dizer que ele seria não, acho que ele é melhor capitão do que seria talvez o Léo Jardim. Eu acho que o Verratti tem tudo aí para ser o capitão do Vasco tranquilamente, por todas essas qualidades aí que eu acabei de enumerar, tá, gente, em relação aí ao Pablo Verratti, tá? Agora outra situação aqui, eu quero colocar para vocês um trechinho, um pedaço do Verratti falando no vestiário ontem após o jogo, falando com o grupo, tá, gente? Então acompanha aí e a gente já volta. Agora a gente tem que ir acá para cima, não puedo baixar mais. Nos tenemos que prometer y proponer entre todos que a gente tem que ir acá para cima, no podemos baixar mais, no podemos ficar más na merda. Y como falou Pedrinho y Felipe ontem, a gente puede ganar, puede perder, puede empatar. La forma es lo que no podemos negociar, que es lo que hoy se vio. La forma. Después puede acontecer que fuese un gol, que el gol que Leo, así como un gol, que Michael era una patada, firmado, la forma. Eso no podemos tocar más. La forma de hoy. Parabéns. Show de bola, né, gente? Show de bola. Então, já que vocês já acompanharam o Verratti falando ali no vestiário, aquela liderança, coisa e tal, é o seguinte, vamos agora falar da tabela do campeonato e dos resultados. É o seguinte, acompanha a arte que está na tela. Vamos então aos resultados da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 Betano. Tivemos então Criciúma, que venceu o Botafogo nesse sábado pelo placar de 2-1. O Grêmio, que perdeu o Grenal para o Internacional com golzinho contra 1-0. O Cuiabá, né, não saiu do zero diante o Atlético
Atlético Goianiense jogando em casa. O nosso Vasco da Gama goleou o São Paulo em São Januário por 4-1. O Bahia também goleou nesse domingo a equipe do Cruzeiro lá em Salvador por 4-1. O Atlético Paranaense acabou empatando em 1-1 com o Corinthians que empatou no apagar das luzes. O Fluminense que perdeu para o Flamengo no finzinho também com gol de pênalti, que na minha opinião, pênalti mandrake, pênalti aí, vou falar mesmo, roubado, tá? O jogador do Fluminense foi empurrado pelo Bruno Henrique do Flamengo. Quando o atleta do Fluminense caiu, tá? No automático, a perna dele trançou na do Bruno Henrique, o Bruno Henrique caiu, o árbitro deu pênalti. Para mim foi covardia e eu tô vendo essa mídia suja falar que os árbitros agiram corretamente e o VAR agiu corretamente. Eles agiram errado, porque é o seguinte, não foi pênalti, ali o poste mijou no cachorro, tá? No lance lá do Urubu e Fluminense nesse domingo à tarde, o poste mijou no cachorro, não foi o cachorro quem mijou no poste, porque o Bruno Henrique fez a falta e no final das contas foi pênalti pro Flamengo. É brincadeira, né? Agora voltando aqui ao foco, o Red Bull Bragantino venceu a equipe do Vitória da Bahia de virada por 2-1 em Bragança Paulista. O Galo Mineiro saiu perdendo para o Fortaleza jogando em casa e buscou um empate, empatou em 1-1. E o Palmeiras tá quase ali brigando pela liderança, né? 3-1 jogando em casa diante a equipe do Juventude. Com esses respectivos resultados, a tabela segue da seguinte forma. O Flamengo, infelizmente, o Urubu da Gávea venceu com gol mandrake, que eu acabei de falar, na minha opinião, roubado, né? Enfim, é o primeiro com 24 pontos, o segundo é o Palmeiras com 23, o Bahia com 21 pontos é o terceiro, o Botafogo é o quarto com 20, o Atlético Paranaense é o quinto com 19, o Red Bull Bragantino é o sexto também com 18 pontos, perdão, o Internacional de Porto Alegre é o sétimo com 17, o Cruzeiro é o oitavo também com 17, o São Paulo é o nono com 15 pontos e o Galo Mineiro é o décimo com 14 pontos, o Fortaleza também com 14 pontos é o 11º, o Juventude tem 13 pontos, é o 12º colocado, o Criciúma que venceu nesse sábado é o 13º, tem 12 pontos, o Cuiabá é o 14º com 11 pontos, o nosso Vasco da Gama vem na 15ª colocação com 10 pontos somados, o Atlético Goianiense é o 16º com apenas 9 e na zona do rebaixamento temos Vitória da Bahia, Corinthians, Grêmio e Fluminense. O Vitória tem 9, o Corinthians tem 8, Grêmio e Fluminense cada um com apenas 6 pontos somados. Então esse é o panorama da tabela da rodada e é isso que nós tínhamos para trazer para vocês de notícias, de informação do nosso Vascão. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Nessa segunda eu broto para deixar vocês novamente atualizados, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco! 1-0, sem tomar gols, pra poder ficar suave e comemorar os 3 pontos. Boa! Meu Deus! Vamos, Que golaço, mano! Vamos, Que golaço! Bola daí, Meu pô! Tira a bola daí, cara! Que gol Mano. bobo! Eu não consigo entender nada, cara! Faz 1-0, pressiona! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus cara, do céu! Como Pelo amor pode, de Deus, cara? pô! Gente, sério isso? Não vou nem olhar. Pelo amor de Deus, Olha. cara! Eu não real demais, filho da... Pô! Não, hein? Ah, não! Meu Deus, gente! Gente, parou! 4. Vou real demais nessa bosta, mano! Dá licença!